Acho que dá para ir. Boa noite a todos. Eu quero dizer que eu desativei aí os comentários para que a gente possa se concentrar realmente aqui no que eu vou falar. Mas vocês podem fazer perguntas, né? Se você der uma olhadinha aí na parte baixa da sua tela, você vai ver aí uma caixinha com, na verdade, uma espécie de um balãozinho, né? Com uma interrogação, onde você pode escrever a sua pergunta, né? Eu não vou ter tempo de, naturalmente, responder todas as perguntas que aparecerão, mas eu quero tentar responder algumas. Então, eu queria começar dando uma geral a respeito do que é essa live e do que é que ela trata. Antes, eu preciso fazer uma ressalva. Eu vou dizer minhas fontes, né? Já que eu não estou em Asbury. Eu li vários artigos de pessoas que estiveram lá, de professores da faculdade, de teólogos americanos que conhecem o local. Passei a tarde em contato com um pastor que é amigo meu, que está acompanhando ao vivo o que está acontecendo lá e que ele me deu informações preciosas sobre o que de fato vai estar rolando por lá. E eu próprio também assisti o culto, né, a pregação que deu início no dia 8 ao movimento, e também assisti uma parte do que está acontecendo ao vivo. Então, embora eu não esteja lá, o que seria uma vantagem muito grande, entretanto, eu creio que temos informações suficientes, não para exercer um julgamento, é claro, isso não é o objetivo, mas pelo menos dizer em que o que está acontecendo em Asbury se parece com aquilo que a gente chama de avivamento e os exemplos de avivamento histórico que a gente tem aí registrado, né? Então eu queria fazer essa ressalva. Essas são minhas fontes e eu creio que elas são suficientes para a gente não dar um veredito, né? Um veredito dizendo assim, isso é coisa de Deus ou isso não é coisa de Deus. Mas pelo menos dizer o que é que parece, tá bom? Essa é a minha intenção aqui. Bom, então vou começar descrevendo para aqueles que porventura não têm a menor ideia do que está acontecendo. Asbury College é uma universidade cristã localizada no estado do Kentucky, lá nos Estados Unidos, e que tem a tradição de toda semana ter capela, né? Ter culto, pelo menos 3 vezes por semana para todos os alunos. Mas o colégio é de tradição metodista wesleyana, e mais da metade dos alunos são metodistas wesleyanos, e eles têm essa prática de, durante a semana, alguma parte do dia, né, eu creio que geralmente é pela manhã, eles se reúnem para a capela. A capela cabe cerca de 1.000 pessoas, alguns dizem 1.500 pessoas. E o que aconteceu no dia 8 desse mês foi que eu inclusive assisti a gravação, né, do culto, né, por assim dizer. O preletor, o pregador, não sei exatamente o que ele era, não sei se era um estudante ou um professor, ele falou, era um sermão despretensioso em Romanos 12, e quando ele terminou, ele convidou as pessoas para virem à frente orar, como é o costume lá, e aí as pessoas começaram a orar e não pararam de orar até agora, né? Então já são 7 dias de oração constante. Não é o mesmo grupo, né? Muita gente saiu, outras pessoas chegaram. Atualmente o local está sendo visitado por pessoas, inclusive de outros países, né? Muita gente dos Estados Unidos e de outros países também. Caravanas estão chegando e o testemunho unânime, né, das pessoas que têm falado, pelo menos daquelas que eu li o relato, é que de fato há um senso da presença de Deus muito grande ali, enquanto pessoas entram e saem, mas sempre tem gente, às vezes menos 30, 40 pessoas, e de repente está tudo lotado também, não é? Está tudo lotado. Mas a consciência de que há uma presença transcendente, né? Alguma coisa extraordinária acontecendo ali. O que é que está acontecendo ali? Dá para ver, se você está assistindo ao vivo a transmissão, e se você tem acessado informações de quem esteve lá, o que acontece basicamente é pregação, uma pregação simples, bíblica, oração, adoração, louvor, confissão de pecados, quebrantamento, às vezes choro, pessoas ajoelhadas, outras em pé, né? E
isso espontaneamente, não tem uma organização, não tem assim uma programação, né? Alguém que está puxando, né? Ou dando tom disso aí. A coisa aconteceu muito espontaneamente, né? Muito naturalmente. E é marcado também pela ausência de determinadas manifestações que geralmente se associa à palavra avivamento. Então, até agora, não tem manifestações de línguas, de profecias, de visões, sonhos, curas, embora eu tenha ouvido relato, na verdade eu devia voltar atrás nisso aqui, eu vi relatos de pessoas que foram curadas. Não é que foram convidadas a vir à frente para serem curadas, quem quisesse ser curado viesse à frente, não é? E também não tem ninguém lá se propondo a curar, mas simplesmente pessoas foram curadas durante o encontro lá, né? Estando lá presente, isso aconteceu. Que é o mesmo fenômeno que eu conheci quando estive na década de 80 na África do Sul, e eu estive no local de um reavivamento entre os Zulus na África do Sul, em Kwasisa-Bantu, e lá vi muitos relatos disso aí. As pessoas iam para a reunião, local da reunião, do avivamento, e não pediam isso, não iam em busca disso e voltavam curadas, pessoas aleijadas, cegas, pessoas com doenças graves e que foram curadas durante o culto, durante a pregação, né? Então, parece que alguma coisa do gênero está acontecendo ali, mas é muito discreto, né? Foi apenas uma pessoa que me informou sobre isso. Então, mas é marcado pela ausência dessas manifestações que geralmente o pessoal associa a avivamento, né? Não tem gente caindo no chão, gente se prostrando, gente gritando, dançando. Não, é tudo muito quieto, muito tranquilo. Aquele senso da presença de Deus, as pessoas confessando pecados e coisas dessa natureza. Então, não é a primeira vez que isso acontece no Asbury College. Essa universidade é conhecida por movimentos assim desde o início desse século. O primeiro aconteceu em 1905. Depois teve mais 2 ou 3, um deles é bem marcante, né, que impactou a cidade toda, produziu efeitos extraordinários e, portanto, não é a primeira vez que isso acontece ali no Asbury College. Já é, se não me engano, a 4ª ou 5ª vez. Bom, voltando lá, no dia 8, quando o movimento começou e que os alunos não queriam sair da capela para ir para as aulas, alguns dos professores mais antigos que já tinham participado do último, que foi, se não me engano, em 2006, eles reconheceram e pensavam que a coisa estava se repetindo, né? E aí cancelaram aulas, liberaram e os alunos foram para a capela e, inclusive, igrejas da região já estão mandando ônibus, né, cheio de jovens para lá, né? Como eu disse, não é um movimento gospel, não é um movimento um movimento de curas, sinais e prodígios, mas é um movimento silencioso de quebrantamento, confissão de pecado, oração, adoração. É isso, pelo menos, o que a gente pode ver, né? Daqui é o que a gente pode constatar, todas as testemunhas estão falando a respeito disso. Bom, a pergunta é se isso é um verdadeiro avivamento. Bom, para dizer isso a gente tem que definir avivamento, né? E existem ideias diferentes a respeito do que seja. Eu vou seguir, naturalmente, o pensamento do cristianismo reformado a respeito dos avivamentos espirituais. Um avivamento espiritual, ele pressupõe que houve um declínio, senão a palavra avivamento nem faz sentido, né? Então, avivamento fala de vida e só faz sentido falar de vida se antes o estado era de morte. Então, nós sabemos que a tendência natural do coração humano, mesmo do crente, é o declínio espiritual, o amortecimento. Se a gente não cuida, se a gente não usa os meios de graça, se a gente não procura aqueles recursos que Deus deixou, a tendência do nosso coração é a conexão. Bom, desculpa aí a pausa, né? A conexão aqui está péssima, né? Eu devia ter ido para o estúdio da igreja, né? Onde a conexão lá é bem melhor. Pensei que daqui de casa daria bem. Mas de qualquer maneira, o avivamento pressupõe que houve um declínio espiritual. Por exemplo, no tempo do Antigo Testamento, o declínio consistia em abandonar o culto a Deus e adorar deuses estranhos, a idolatria. E o avivamento era exatamente a reforma que era feita quando Deus levantava um juiz, um rei
temente a Deus, que acabava com a idolatria e trazia o povo de volta ao culto a Deus. Então, no Antigo Testamento, esses reavivamentos eram parecidos com reformas religiosas, não é? No Novo Testamento, a partir do período do Novo Testamento, o declínio das igrejas se percebe com o esvaziamento dos cultos, especialmente das reuniões de oração, os filhos dos crentes desviados, falta do interesse em missões, a aceitação da agenda do mundo, falta de fervor e intenso no uso dos meios de graça, os cultos monótonos e a pregação da igreja totalmente irrelevante, não tem nada a ver, nada a ver com a realidade e nada ajuda as pessoas, não é? Então, quando isso acontece, e pode acontecer numa igreja, numa denominação, num país, numa cidade inteira, quando isso acontece, é preciso um reavivamento, um avivamento espiritual, que consiste em o Espírito Santo vir sobre aquela igreja, aqueles indivíduos, aquela denominação, aquela região ali, trazendo nova vida, uma consciência da presença de Deus tão grande que os crentes começam a ver os seus pecados à luz da sua verdadeira gravidade. E eles se quebrantam, se arrependem, confessam esses pecados, pedem perdão a Deus, se reconciliam, fazem restituição, colocam sua vida em ordem em Deus. Há uma mudança de vida resultante dessa consciência da presença de Deus tão grande que eles de fato veem a situação terrível da gravidade dos seus pecados e arrependidos eles querem mudar. Muito importante num reavivamento espiritual é você observar o seguinte: já que o avivamento espiritual é uma obra do Espírito Santo, e o Espírito Santo glorifica Cristo, como Jesus mesmo disse, que quando ele viesse, ele nos guiaria a pessoa de Jesus, o Espírito não se exalta, mas ele exalta a pessoa de Cristo. Então, o verdadeiro avivamento espiritual, ele produz a centralidade de Cristo, ele leva as pessoas a Jesus. Então não é só quebrantamento, arrependimento, confissão de pecado, mas uma nova apreciação da pessoa de Cristo, o que ele fez na cruz, a sua beleza, a sua majestade, a sua pessoa adorável, sua pessoa amável, e a pessoa fica, o crente, né, que num avivamento espiritual verdadeiro, ele sente esse gozo, essa alegria, esse amor profundo ao Senhor Jesus Cristo. Então, o avivamento espiritual, como o nome está dizendo, é quando o Espírito traz uma nova vida a igrejas, indivíduos que se encontram amortecidos pelo pecado, pela dureza de coração, pela idolatria e pelo mundanismo e uma série de outros fatores. Movimentos de avivamento vêm acontecendo regularmente através da história da igreja. Eu considero a Reforma Protestante talvez o maior de todos os reavivamentos espirituais desde o tempo dos apóstolos, porque consistiu no retorno à palavra de Deus, na exaltação da pessoa de Cristo, na simplicidade do culto, no quebrantamento, no arrependimento, mudança de vida, mudou continentes. A Reforma Protestante impactou a política, a economia, a sociedade em geral. Então, eu considero a Reforma Protestante como um exemplo, né, de um grande avivamento espiritual. Depois da Reforma Protestante, no tempo da pós-reforma, né, que a gente chama às vezes o tempo dos puritanos, no século XVIII houve dois grandes avivamentos espirituais. Um acontecendo na Inglaterra, Escócia e País de Gales, com nomes conhecidos como George Whitefield, que era calvinista, e John Wesley, que era arminiano. Ambos instrumentos de Deus num grande avivamento espiritual na Inglaterra e que transbordou para os Estados Unidos, especialmente através do ministério de George Whitefield, lá nas 13 colônias que deram origem à nação americana, não é? Esse é o tempo também de Jonathan Edwards, um teólogo calvinista, pregador, que foi instrumento de Deus, na verdade, durante o ministério dele, ele viu pelo menos 3 grandes avivamentos espirituais e escreveu talvez o livro mais importante para nós sobre essa questão do que é um verdadeiro avivamento, que é a respeito das afeições religiosas. Ele destrincha as emoções religiosas e ele mostra quais realmente indicam uma ação de Deus e quais as que não indicam necessariamente uma ação de Deus. O livro já está traduzido, né, para o português há bastante tempo
E você que tem interesse deveria procurar esse livro de Jonathan Edwards, As Afeições Religiosas, porque é um clássico a respeito desse assunto. Então, pois bem, no século XVIII, tiveram esses dois grandes avivamentos espirituais. No século XIX, teve muitos outros, né, mas eu estou dizendo os mais conhecidos. No século XIX, você tem o segundo grande avivamento nos Estados Unidos, dessa feita, abrangendo e durando cerca de 50 anos, né, abrangendo vários estados da federação. E na época quem se destacou foi o pregador Charles Finney, cuja teologia é questionável. Ele era pelagiano, tinha alguma coisa errada na teologia dele, que não me cabe aqui agora falar, mas se você quiser saber o que eu penso sobre isso, vá na internet, Charles Finney, Augustus Nicodemos, e você vai encontrar alguma coisa minha sobre isso. Mas o ponto é que no tempo de Finney, então, houve esse grande avivamento espiritual chamado Segundo Grande Despertamento, né? E que produziu os movimentos de santidade, especialmente entre os wesleyanos metodistas. E daí, no século XX, você tem grandes avivamentos, como, por exemplo, o que aconteceu no início do século XX na Coreia, na cidade de Pyongyang. Na época, as Coreias estavam unificadas, não tinha essa divisão de Coreia do Norte e Coreia do Sul, e tudo começou com a reunião de oração de homens presbiterianos, né? Pois é, para quem acha que presbiteriano não sabe o que é avivamento, né? E começou lá na cidade de Pyongyang, 1000 homens orando, e de repente houve confissão de pecados, arrependimento. Eu prefaciei um livro intitulado O Pentecostes Coreano, onde você pode ler a respeito desse avivamento espiritual que produziu a conversão de milhares de coreanos, a ponto de que a igreja presbiteriana durante muito tempo foi a maior igreja evangélica da Coreia, não é? Hoje eu creio que ela já perdeu essa posição, mas isso não importa. O que importa é que Cristo seja pregado. Também avivamentos foram relatados na China no século XX, não é? E na China talvez tenha mais do que a gente pensa, porque o Partido Comunista não permite a liberação de informações, né, a respeito do Estado religioso. Então é possível até de que a igreja na China seja maior do que nos Estados Unidos. E nós não sabemos, né? Mas nós sabemos que o Evangelho vem crescendo na China. Então notícias no país de Gales, notícias da Escócia também. E na própria África do Sul, eu já mencionei um avivamento que começou na década de 60, através de um pastor luterano alemão chamado Erlo Stegen, que eu tive o privilégio de conhecer, inclusive trouxe aqui ao Brasil para pregar, e foi um momento extraordinário. Eu estive lá na região do avivamento em 3 ocasiões, e foi realmente extraordinário. Quando eu visitei lá o avivamento entre os Zulus, o apartheid estava em pleno vigor, e era uma coisa brutal de ver, não é? A fila de pretos e fila de brancos, né? Cidades de pretos, cidade de brancos, igrejas de pretos e igrejas de brancos. E lá na região do avivamento havia um templo para 10.000 pessoas lá, né? Reuniões extraordinárias, né? Coisas assim, está na própria presença de Deus quase. Foi lá que eu vi, na África do Sul, a remoção do racismo e de toda a animosidade, pretos e brancos adorando juntos, na mesma fila para o almoço, conversando como irmãos, sem qualquer restrição, sem nada, não é? Porque a gente sabe que esses problemas, eles têm origem no coração. E o avivamento mesmo, a obra genuína do Espírito Santo, tende a ir lá na raiz do problema e mudar e transformar o coração das pessoas. Então, historicamente, nós poderíamos apontar para diversos movimentos que nós chamaríamos de despertamento espiritual ou reavivamento espiritual. E aí, naturalmente, né, vem a pergunta, então, o que é que esses movimentos têm em comum, não é? O que é que caracterizaria alguma coisa como um verdadeiro avivamento espiritual? Eu diria a centralidade da palavra de Deus. Já falei sobre a centralidade da pessoa bendita do Senhor Jesus, consciência de pecado, arrependimento, confissão e mudança de vida, santidade.
Então, eu creio que estas são as características de um verdadeiro avivamento espiritual, e essas características estão presentes nesses movimentos que eu falei aí historicamente, não é? Falei historicamente. Muito bem, e aí vem a pergunta, não é, se o que está acontecendo lá no Asbury College é alguma coisa que se encaixaria nessa definição de avivamento. Para aqueles irmãos que acham que avivamento tem a ver com línguas, sinais, prodígios e coisas do tipo, então o que está acontecendo lá não é um avivamento, porque não tem nada disso, por enquanto, acontecendo lá. Mas tem essas coisas aí que eu mencionei. A pregação da palavra, há arrependimento, há oração, a confissão de pecados, há testemunhos de pessoas dizendo que se converteram, e muita gente se convertendo e mudando de vida, né, dizendo isso. Então eu creio que é seguro a gente dizer que, pelas evidências até agora, o que está acontecendo em Asbury parece ser um avivamento genuíno, se comparado com os demais avivamentos históricos que já foram mencionados, porque lá se percebe essas coisas que eu acabei de mencionar.